São 7 horas mais 26 minutos, 7h26 da manhã. E nós vamos ao nosso espaço de entrevista, Luiz. Já estamos com o nosso entrevistado aqui em nosso estúdio, não é mesmo? Perfeitamente. Estamos recebendo em nosso estúdio nosso amigo presidente Sidney Paulo do Prado, Sindicato dos Municipários de Erechim. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado, um bom dia a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Como é que está a nossa relação com o executivo na questão do sindicato? Quando se fala sindicato, pessoal, nós tem uma boa relação, né? Sim, nós hoje, graças a Deus, a gente sempre teve, por princípio, a gente sempre a conversa, o diálogo, e com a administração pública, tanto o prefeito municipal, os secretários, enfim, as secretarias no modo geral, a gente sempre tem um bom acesso, uma boa conversa, conseguimos sempre diminuir os problemas, os atritos, né? Que é normal. E nós sempre, cada um buscando a sua parte, a sua visão, né? E respeitando sempre a opinião de cada um. Perfeitamente. 34 anos no sindicato, né? Essa média aí. 34 anos. Agora em agosto faremos 34 anos. Eu queria fazer uma pergunta assim, como é que vocês estão contornando a situação agora que a lei do sindicato perdeu a contribuição? E vocês justamente nesse período que mais estavam construindo. Exatamente. Como é que contornaram isso aí? Na verdade, nós tivemos que se reinventar um pouquinho, mudar um pouquinho o sistema de gestão. Nós tínhamos um poder de investimento muito grande com aquela contribuição do dia 31 de março, né, que era um dia por ano. Então, isso representava uma força muito grande para nós financeiramente para fazer. A partir daí, da antiga gestão ainda ficou um pouco de dinheiro em caixa e nós começamos a trabalhar. Cortamos linhas telefônicas, enfim, e fomos indo. Investimos em eletricidade solar. Hoje temos dois sistemas no caso, né? Sim. Um para a nossa sede aqui na General Câmara e a outra que nós colocamos aqui na General Câmara, porém ela gera energia lá para a nossa sede campestre lá, onde temos piscinas, enfim, um parque lá com várias associado ao poder também participar. Também, ele vai lá, todo associado tem, é livre, né, o acesso. Então temos hoje 4 piscinas lá, grandes, uma pequena, enfim, e 3 maiores. Tem uma área, antes era camping, hoje, devido ao fato de nós não temos mais um caseiro lá fixo, mas nos domingos, finais de semana, eles podem ir lá, assar seu churrasco, passar o dia lá. É um lugar bem bacana, são mais de 6 mil metros quadrados que temos de área lá. Presidente, bom dia. Obrigado também mais uma vez por o senhor estar aqui conosco nesta manhã de terça-feira conversando. Falando aí dessa questão, né, da participação das pessoas junto ao sindicato com as mudanças da lei trabalhista há alguns anos, as pessoas não teve mais aquela contribuição como o senhor falou. Mas hoje, quantas pessoas são atendidas pelo CIMI, quantas pessoas fazem parte do CIMI aqui em Erechim? E como é que está, no seu ver, a participação de quem é filiado ao sindicato junto à entidade? Hoje nós estamos em torno de 1.050 sócios, né? Quando nós assumimos lá atrás era em torno de 750 aproximadamente. Então nós tivemos um acréscimo no número de associados. E ainda na época do Vianney, que era o presidente, nós entramos com uma ideia de abrir o sindicato, sabe? Fazer com que as pessoas pudessem ter acesso a mais coisas e o sindicato também fornecer mais coisas para o associado. Isso fez com que as pessoas voltassem a participar um pouco mais. E aí nós criamos então, dentre outras coisas, hoje nós temos um jurídico, que até inclusive ela, por estar gestante, enfim, ela ganhou bebê agora há pouco tempo, ela não está comparecendo no sindicato, mas está trabalhando em home office, e então ela fica 20 horas no sindicato, 4 horas durante as manhãs e menos na sexta, e na terça-feira ela fazia os 2 dias. Colocamos também hoje uma psicóloga, também disponível para todo associado e dependente. Então isso também fez com que o pessoal começasse a se achegar mais. E trabalhando outras situações, temos um cartão corporativo que hoje as pessoas conseguem fazer suas compras no comércio de Erechim, enfim, alguns dão desconto, outros somente podem parcelar, mas praticamente hoje toda a rede de mercados, farmácia, lojas de móveis, grandes redes aqui de Erechim que são atendidas, recebem o nosso cartão. E tudo isso, com essas facilidades que nós conseguimos construir, as pessoas começaram a se chegar mais.
É claro que tem aquele que paga para não se envolver e simplesmente contribui de uma forma que ele entende que é o mais correto na visão dele. Tem alguns que não, tem alguns que já são mais participativos, ligam, questionam, vêm até o próprio sindicato, vão em busca sempre de alguma informação ou não, né? Mas nós temos sempre esse canal aberto e a ideia é melhorar ainda mais. Logo agora que a gente vai dar uma reformulada também nos nossos canais de comunicação, principalmente no site, para que a gente consiga atender todo o povo. A ideia é, ainda hoje nós já temos um informativo, né? Mas a ideia é ampliar ele, trazer talvez edições mais com menor tempo, porque ainda nós temos assim bastante pessoas de idade que não tem toda aquele conhecimento para estar na internet buscando, enfim. E aí então a gente faz um impresso e coloca para eles também. Então hoje somos mais de 2.300 servidores e temos aí praticamente 1.050. Eu ia te fazer essa pergunta. A prefeitura tem no total, todo que é funcionário da prefeitura, amanhã o Leandro passa no concurso e automaticamente ele faz parte do sindicato, o funcionário tem que se inscrever e o que o sindicato está tentando chamar, porque agora está mais difícil, né? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido aí? Hoje o que acontece é isso, né? Então vamos dizer assim, na verdade é opcional, né? Não existe obrigação nenhuma dele estar. O fato dele se associar também não obriga, nós não temos, digamos, tu vai se associar hoje, tem que ficar 3, 4, 5 meses, 6 meses, não existe. Se associou hoje, sei lá, por algum motivo resolveu sair, amanhã sai, já encerra o vínculo. Mas assim, todo aquele que está entrando, e hoje nós tivemos várias nomeações nesse ano, né? E nós tivemos mais um salto de associados, porque eles entendem que isso é uma facilidade para eles, né? Em questão de ter um cartão corporativo, de ter um advogado à disposição naquilo que é trabalhista, né? Sim, todo aquilo que é trabalhista, nós que temos a questão da sindicância interna ali, nosso advogado ele não tem custo nenhum para o seu associado. Já está embutido? Já está embutido ali. Hoje, assim, a grosso modo, uma sindicância aí fora, aí um advogado cobra em torno de R$3.000. E isso é gratuito dentro do sindicato. Então, quando começar a pensar nessas coisas, claro que uma sindicância você espera nunca ter, mas se tiver, você consegue estar amparado. Nós temos também convênio com funerárias, um plano de não é bem um plano de saúde, mas é um convênio que nós estamos agora com uma empresa aqui de Erechim, que também dá uma certa facilidade nas consultas, né? E temos um seguro de vida. Então, às vezes, isso é o que chama as pessoas. Bom, atrai daí. Bom, eu tenho um plano de saúde lá que eu consigo colocar meus dependentes, né? Meu pai, minha mãe, enfim, meu sogro, minha sogra. E tudo isso são coisas que chamam a atenção deles. E aí, então, é desta forma que eles acabam vindo e tal. A própria sede campestre também, quem vai lá gosta muito. E os novos, principalmente, que vêm chegando, é um atrativo que faz com que eles venham a se associar. Muito bem, nós estamos conversando nessa manhã com o presidente do Sindicato dos Municipários aqui de Erechim, o sindicato que representa os servidores públicos aqui da capital da amizade, Sidney Paulo do Prado, que está conosco aqui nos estúdios. Você pode participar mandando a sua pergunta, o seu recado e também o seu bom dia, como Eliane Ascoli dando bom dia pra gente, a Dirce Lorenzetti, a Jura Levi, bom dia, acompanhando a gente em Barão de Cotegipe. Presidente, quando a gente fala principalmente da questão dos municipários, não dá para deixar de falar sobre a questão dos sindicatos, que é a negociação dos salários, no caso de vocês, junto às administrações públicas, né? Como é que está a situação aqui em Erechim? Há uma previsão de aumento? Já foi negociado recente? Como é que está essa situação, o salário dos servidores? Nós negociamos agora no mês de janeiro, que nossa database é janeiro a dezembro. Então, em janeiro, pelo dia 10, mais ou menos, saiu o índice, né, inflacionário. Nós temos trabalhado com o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é o que abrange, mais ou menos, é o que tem dado melhor resposta, né, à questão da inflação. Esse ano aqui a inflação fechou em 5,79%. E nós trabalhamos com algumas percas que nós tivemos aqui em razão da 173 e também uma reposição do poder de compra, né, do servidor. Então nós fechamos esse ano aqui em 8,79, foi o repasse aos servidores do quadro geral, e tivemos então, na verdade, só a aceitação, digamos assim, né, do piso do magistério, que fechou em 14,5%, mais ou menos. Foi uma negociação que a gente conversou com a administração, mandamos um ofício já pedindo, né, uma pauta com eles lá,
Nós, na verdade, nós tínhamos chegado a perto de 10, porque o ano passado, acho que vocês lembram que foi, principalmente produtos da cesta básica, foi sempre uma loucura, subia muito e tal, mas dentro das possibilidades da administração, então ele disse que o que ele podia fazer era dar, então, 3% de aumento real, o que é bastante, né, porque o impacto financeiro na folha de pagamento ele é bem substancial nessa hora. Mas assim, como eu falei, a gente sempre consegue negociar muito bem com ele, né? O ano que vem, por ser ano já de eleição, a gente já sabe que não... Descartado já. É somente a reposição inflacionária e não se pode fazer muito, porque senão pode vir a caracterizar algum tipo de campanha fora de época, alguma coisa assim. Que já ocorreu antigamente, né? Já ocorreu e ocorre às vezes. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente comenta, olha, vai o Sidney lá, do Cine, daí o Luiz pede para ele, tem um conflito, vamos pegar um zelador, trabalha de noite, a questão do ticket de alimentação, vale-refeição, isso, como é que o prefeito está vendo essa questão? Porque tem um pessoal que trabalha e dá a impressão que o dia que ele não trabalha, ele não precisa comer, assim, a gente fazer uma linguagem. Como o presidente do sindicato está tentando convencer, não sei se é possível também, se é viável, contornar a situação, porque alimentar, você trabalhando ou não trabalhando, você tem que se alimentar. Sim, Como é que, existe algum projeto, alguma coisa que pode dar uma melhorada nisso ou não? Algum tempo atrás nós já levantamos essa questão junto à administração. A questão é que a lei, quando ela foi feita lá atrás, ela trabalha com dias trabalhados. E esse é o problema maior. Porque por mais que pareça que ele começa às 6 da manhã de um dia e vai até outro dia, mas ainda assim não compreende um período de trabalho. Porque eles fazem 12h36 que a gente fala, né? E até inclusive se você somar a carga horária deles, chega a ser quase maior do que quem trabalha 8 horas normais. Porém, por lei, não se consegue fazer isso. É a mesma questão que nós temos, digamos, no quadro do magistério municipal. Quem tem 20 horas ganha vale alimentação. Quem tem, quem tem 20 horas vai ganhar um vale alimentação. Aí quem tem 20, ele ganha uma vez só. Ele não ganha da outra matrícula. Não ganha 40. Não, ele trabalha 40 horas, porém ele ganha só de 20, né? Então é aquela coisa assim. Então, e quem trabalha 20 ganha um igual, né? Porque tem gente que trabalha 20 no município, 20 no estado. Então, essas discordâncias aí, ela tem uma imposição legal, né, na lei, que ela estipula realmente dia trabalhado. E o funcionário consegue entender isso, porque às vezes, o presidente é amigo, não, tem coisas que não dá para burlar bem. Na verdade, assim, nós trabalhamos muito com a questão jurídica, com a questão legal. Então, essa questão realmente, assim, do vale alimentação por dia, ela é uma imposição que nós temos e não há o que se fazer. Não tem outra linha tênue que não tem outro jeito? Não tem outro jeito, porque nesse sentido, como eu te falei, é por dia trabalhado. Então você tem que prestar conta disso. O nosso Tribunal de Contas do Estado aqui, ele está... O prefeito vai prestar conta depois e pode até... E tem que devolver o dinheiro. Então tem que ter um certo zelo em tudo aquilo que vem. Não é uma vontade do setor, não é do prefeito, não é do presidente do sindicato, porque às vezes a pessoa associa, parece uma coisa tão lógica, Leandro. Mas como é que aí eu trabalho, eu dei ou não? Não, mas a lei fala. E infelizmente, assim, a gente tem esta ideia que, tipo assim, o vale alimentação, o dia que eu não vou trabalhar, mas eu também tenho que comer. Só que o vale alimentação, ele surge de um favorecimento ao servidor, ao funcionário, de modo geral, né? Outras empresas também dão, outros departamentos, enfim, né? É um extra. Ele é para te facilitar a vida no dia do teu trabalho. Não suprir, né? Não suprir. É para ele facilitar você no teu dia do teu trabalho. Eu trabalho lá em tal lugar, não tenho onde ir me alimentar. Então tu vai ganhar esse valor para tu se virar. Para tu ir lá, sei lá, se consegue ir no restaurante. Nós aqui não temos, são mais de 60 setores hoje dentro da prefeitura. E não tem um restaurante próximo que você possa ir. Então, na verdade, é dado... Faz falta um restaurante municipal ainda. Já teve, não sei se de repente... Com certeza, e de modo amplo, né? Para toda a população, não somente para o servidor. Que tivesse um preço básico para todos, né? Para todos e que pudesse, sim, daqui a pouco trabalhar essa parte social. Presidente, o senhor já tem um longo período à frente de atividades dos sindicatos municipais, o senhor foi vice-presidente de outra gestão, agora assume como presidente nessa sua gestão. E nesse período o senhor passou por algumas administrações
né, de ter essa conversa, negociando situações sempre para os benefícios dos servidores públicos, né, tendo que às vezes abrir concessões em benefício dos servidores. Mas eu lhe pergunto, a atuação do sindicato hoje em dia está mais fácil nos dias de hoje? Está mais difícil? Como é que o senhor vê hoje a importância e a presença dos sindicatos nos dias atuais? Principalmente que a gente continua falando dessa questão da lei trabalhista, né, que muitas coisas vão mudando, apesar dos servidores públicos ainda ter essa estabilidade no cargo. Enfim, na verdade, deixa eu pegar pela questão própria já da estabilidade. A estabilidade, ela é ilusória, né? Ela existe sim, é um processo muito mais demorado, existe uma ampla defesa até que se chegue a um veredito, mas ela existe sim, a exoneração, né? Então, na verdade, nós somos estáveis, o problema é que às vezes, sei lá, o ente lá, o executivo, o gestor lá, ele não quer ter que estar passando por tudo aquilo. Tem uma questão política às vezes muito forte, às vezes o pessoal da sindicância diz que tem que realmente demitir, daí chega lá e existe aquela pressão daqui e dali. Isso, num modo geral, não estou dizendo que é Erechim, tá? Só para nós exemplificar. Então, claro que existe essa situação toda assim que a gente tenta ainda manter algumas coisas para o servidor público. Parece que a vida do servidor público ela é muito fácil e que nós ganhamos muito dinheiro. Não é. Eu tive um caso de uma colega uma vez lá que ela disse assim, não, cansei de trabalhar na prefeitura, o salário está muito baixo, eu vou sair, vou encaminhar meu seguro-desemprego lá e tal. Então, eu digo, não, nós não temos seguro-desemprego. Nós não temos seguro-desemprego, nós não temos fundo de garantia. Fundo de garantia também não temos. Então, eu tenho um caso de um amigo nosso que se aposentou com 36 anos, se não me engano, de prefeitura. O acerto dele na prefeitura não chegou a R$4.000. Porque daí ele saiu quase que na metade do mês, então pegou uma parcelinha só daquele mês e deu mais alguma coisinha de décimo e férias, mas enfim, arredondando deu R$4.000. 36 anos. 36 anos de prefeitura. E esse foi o acerto dele na prefeitura, claro, depois saiu aposentado, mas só. Não existe um dinheiro a mais como hoje. Você imagina hoje fazer um acerto numa empresa privada com 36 anos e você passa de 100 mil no acerto tranquilamente. Se o cara for jornalista e for demitido, isso aí tá caindo da mansa. Né? Tá sossegado, né? Nós aqui servidor público não é fácil, jornalista é melhor. Deixa eu explorar um pouquinho o lado do Sidney. O Sidney é presidente do sindicato, mas o Sidney não nasceu presidente do sindicato, entrou na prefeitura. O que o seu Sidney fazia quando ingressou na prefeitura nos serviços públicos? Eu, na verdade, eu tenho 9 anos, né? Completei 9 anos em março agora de serviço público. Eu basicamente, sou, digamos assim, que cria da Intequinal ainda. Entrei lá em maio de 93, eu entrei na Intequinal, daí fiquei lá um tempo, daí um tempo fui viajar, na época da Sulmontagem, ainda que era parte da Intequinal. E aí depois eu andei pelo mundo para cá e para lá. Eu, na verdade, eu sou metalúrgico, eu sou soldador de profissão, né? Montador mecânico. Tem que ser concursado. Agora na prefeitura sim, como soldador, mas antes eu era montador mecânico, enfim, e soldador também, onde era. E aí eu acabei andando para um lado e para outro aí, às vezes uma empresa aqui, outra ali, a gente viajava muito para fora, né, fazendo manutenção mecânica. E aí foi que daí também chega uma hora que a gente cansa de mas é que a nossa sociedade precisa saber disso, que a pessoa para entrar no sindicato também tem que ter uma certa militância no sindicato. Né? E falar em viagem não parou, tu achou que quando entrasse para a prefeitura, me parece que está viajando hoje, logo estará embarcando a Porto Alegre. Eu vou a Porto Alegre agora, daqui a pouquinho, 8h30, o pessoal passa ali me buscar. Porque, na verdade, hoje eu sou presidente do Conselho Fiscal da Federação Estadual dos Servidores Públicos Municipais aqui de Erechim, do Rio Grande do Sul. E aí, então, nós vamos lá, temos uma prestação de contas, né, anual para ser feita, e a qual eu sou o presidente dos conselheiros lá. Então, na verdade, assim, como a gente diz, amplia-se muito os horizontes e acaba que você tomando parte de algumas coisas, né, participando um pouquinho além. Então, a seguir a gente tem algumas viagens. Faz parte já. Faz parte. Esses dias eu estive em Gramado, num congresso também da Previdência Privada, né, que é o que nós temos o nosso IEP, e a gente não tem muito conhecimento disso, né? Então é necessário que, como presidente, você acabe buscando esse conhecimento para entender, para orientar, até mesmo para controlar, para ver se está realmente de fato tudo ocorrendo bem. Graças a Deus o nosso IEP é um dos institutos de previdência privada top no Brasil, a nível de Brasil.
Então a gente tem uma saúde financeira muito boa, a gestão financeira deles do IEP também é muito boa, mas é necessário que a gente saiba dizer como é que está, está tudo bem, mas está tudo bem o quê, né? E aí tive que buscar, tive que remar muito, né? Fui estudar, eu sou formado em gestão pública, estou cursando o 6º semestre de administração também, para buscar mais conhecimento, porque a coisa se atualizar. E ela é muito maior do que a gente pensa, né? Então nós temos que trabalhar isso. É importante o senhor falar exatamente isso, porque o CIMI hoje talvez está entre os maiores, mais importantes sindicatos aqui, porque eu sempre digo, a Prefeitura de Erechim é uma grande empresa, emprega milhares de pessoas, né? Então é importante o trabalho desenvolvido para garantir a segurança. E vindo nessa linha, presidente, a gente vê aí com o senhor 9 anos, por exemplo, e a sua equipe também tem um bom período já dentro do sindicato. Mas o senhor também falou agora há pouco que muitas pessoas pagam para não se envolver nessas situações. Como é que está a participação de novos nomes junto ao sindicato, dessa renovação? Como é que o senhor vê assim, os servidores públicos, eles querem participar do sindicato? É uma coisa que ainda vocês têm que trabalhar, essa dificuldade, né, porque você tem que abrir mão lá do teu cargo para você ceder o tempo, né, para trabalhar em função aí do CIMI. Essa questão às vezes é aquilo que eu falo. Muitas às vezes têm vontade realmente de vir, mas não é uma coisa simples, né? Então, vivemos num país democrático, o CIMI é democrático também, e às vezes entender que nem todas as suas vontades vão ser atendidas, isso é sempre uma barreira e às vezes é um empecilho. No primeiro momento, às vezes as pessoas chegam com uma certa vontade, uma disposição, tentando, querendo fazer, mas a gente acaba às vezes se limitando, ou às vezes questão financeira, de ter um investimento, um aporte financeiro que nós hoje praticamente não disponibilizamos mais, né? É basicamente, claro que a gente consegue guardar algum dinheiro. Esse ano aqui, então temos aí a festa do servidor em outubro, né? Nós normalmente, esse ano passado, em torno de quase 900 pessoas, né? Tivemos uma festa bonita lá no CTG Sentinela. E é todo um dinheiro que vai, né? Então você tem que cuidar, porque às vezes assim, de repente lá na própria questão da festa, bom, mas eu queria que fosse o grupo X lá tocar, só que o grupo X custa 10 mil reais, e aí a gente não consegue fazer isso. É a realidade, né? Exatamente, bom, mas eu quero fazer um trabalho diferenciado em determinada área da sociedade, porque hoje, enquanto sindicato, a nossa visão é também trabalhar com a sociedade. Então são 1.050 servidores associados, mas toda a parentela ali que está neles ali, os dependentes, eles também fazem parte. Então sempre tem uma coisa aqui, uma ali, e normalmente as pessoas às vezes vêm e vê que não consegue fazer tudo já no primeiro momento, já se frustra. Dá uma desanimada. E dá uma desanimada. Mas nós temos sim, temos outras pessoas que têm já nos procurado. Este ano é um ano de eleição para o CIMI, a partir de setembro a gente abre aí o pleito eleitoral desse pro próximo mandato, e nós temos algumas pessoas que vêm e nos procuram, mas ainda assim, como eu falei, tem aquele que diz assim, não, eu pago, tu cuida lá de me representa, confio em ti, já votei em você porque eu confio em você e tu se vira. O senhor falou sobre essa questão da previdência privada. Eu sou aposentado, então no INSS tem aquela preocupação, meu Deus, olha quantas pessoas se aposentando, poucas carteiras. Sim. Qual é que é o risco e como é que o senhor está vendo essa questão? Por exemplo, agora, um mês se aposentou 4, 5 funcionários da prefeitura, pessoas de um salário elevado. Como está sendo essa compensação? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque a gente ouve, como graças a Luiz, isso é perigoso, né? Que tranquilidade o senhor daria para quem está nos acompanhando, que é sócio, que faz parte da prefeitura? Não, pessoal, nós estamos tendo uma gestão bem conservadora, no sentido de dar estabilidade, né? Claro. Hoje o que se faz? Você trabalha com cálculo atuarial e joga-se lá 60, 50 anos para frente, mais ou menos, né? Depende mais ou menos, mas basicamente é assim, é todo de 50 anos. Imaginando o IEP hoje, quando se faz um cálculo atuarial, ele está pegando justamente aquele grupo de pessoas que está lá. E aí lá eu vou projetar que eles têm lá 50 anos e tem lá a esposa e tem um filho que tem, sei lá, 2, 3 anos. Então eu já estou imaginando que o senhor vai se aposentar, se porventura usa-se algumas... claro que o cálculo é bem complicado, bem complexo de se fazer. Mas ele vai imaginar lá que, bom, se o Luiz vir a falecer, tem um filho lá que vai ficar sendo a pensão para ele, vai ser até tal ponto, né, da vida. Então é feito este cálculo e é feito um fechamento. Digamos assim, né, hoje, digamos que o cálculo atuarial foi até 2065.
Então, até 2065, em tese, pagaria-se todo mundo que estaria aposentado e praticamente, digamos assim, fecha o IEP, não se deve nada para ninguém. Hoje nós tivemos assim a questão da reposição, ela não necessariamente ela é uma coisa assim, digamos que tão necessária. É claro que quanto mais dinheiro entrar, mais dinheiro você consegue também. Exatamente. Então hoje o IEP tem cerca de 200 milhões em caixa, um pouco mais, né? Mas aí fazem investimentos, porque só trocar moeda não dá. Resolve. Porque hoje nós pagamos 14% de imposto, né, de arrecadação para o IEP. Então, se tu fizer um cálculo rápido, tu vai ver que são 7 meses para tu ganhar um mês de salário. Então, todo esse cálculo é feito alguns investimentos, né, e aí existe uma meta atuarial que a gente fala, que é o percentual que tu tem que fazer aquele dinheiro render para que ele sustentabilidade. Exatamente, que ele venha suprir o final lá. Então, inclusive, até estamos trabalhando hoje já numa reforma da Previdência, algo que é sempre bem indigesto, né, com os servidores, mas é algo que ainda vai garantir algumas... estabilidade mais tarde. Exatamente, tem que garantir quem vai receber lá, não tem outro jeito. Então, e algumas coisas que ainda são melhores hoje, se aposentar pelo IEP do que pelo INSS. Alguma coisinha ainda deu para... Ainda é vantajoso, né? Rapidamente assim, instituir no INSS hoje são 100% de todas as contribuições, desde que tu começou a contribuir até a última, você vai fazer um apanhado daquilo e vai fazer uma média. Se você pegar no IEP hoje, você pega só as 80% maiores. Então aquelas 20 menores você deixa de lado. Isso dá uma diferença muito grande. Nós temos um caso de uma servidora que iria se aposentar claro que ela é uma enfermeira, e ela, se fosse pelo INSS hoje, ela se aposentaria com 3.900. No IEP se aposentou com 5.900. É que nós estávamos comentando antes, porque no INSS o Luiz se aposentou com 4 salários, vai chegar um tempo que vai estar ganhando um. No seu caso, esse não, vai ser, ela tem uma certa... Isso, ele segue hoje o aumento da inflação. O que nós temos assim, tem o pessoal que tem paridade e integralidade, né? Então, quem tem integralidade sai com o último salário dele. Né? O último salário do mês é aquilo ali, o valor da aposentadoria. Isso é aquilo ali que ele vai ter, e depois tem os aumentos periódicos conforme a inflação. O da paridade, ele ganha a mesma coisa como ele estivesse na ativa. Sim. Então, vamos pegar aí a enfermeira, no caso que eu citei. Se a enfermeira lá no quadro geral ali, que está na ativa, ganhou um aumento, ela ganha também. É um outro sistema. Automaticamente vai ser. Exatamente, é um outro sistema. Uma professora lá, o piso, né? Piso do magistério. Teve aumento no piso do magistério, os aposentados ganham também. Aqueles que têm paridade, né? Isso vai ainda hoje, eu acho que dentro da prefeitura nós devemos ter aí cerca de mais uns 500, eu acho, que ainda tem essa condição. Mas eu queria que tu entrasse já assim, o IP afeta vocês? Essa reforma que está tendo no IP, até que ponto vai... Porque aí o governo está querendo que seja... Hoje o IP que o senhor tem seus filhos vão lá, não vão pagar nada. Parece que o IP quer... Como é que o CIMI está vendo isso? Quando eu te falei aqui que não é bem um plano de saúde, mas Sim. É assim um convênio, digamos assim, já é nesse vislumbre do IP, né? O IP para nós hoje aqui está muito difícil de conseguir consulta, né? Aqui em Erechim está muito complicado, especialidades assim que não atendem e tem dado uma debandada de médicos assim absurda, né? Então tem especialidades que não atendem, eu lembro que endocrinologista a gente não achava, já não tinha, e algumas consultas a gente marca para daqui 60, 90 dias, então muito complicado, quando são casos assim críticos que tu tem que resolver. Então isso impacta o sindicato como um todo, no que é a questão da saúde do servidor, né? E toda essa remodelação que eles estão fazendo vai acarretar em custos, né? Hoje nós já pedimos até para outra empresa também desse ramo de saúde aqui, foi feito um pedido junto à administração. No primeiro momento nós pedimos em nome do CIMI, mas depois ele foi passado e pedido então em nome da própria prefeitura, para tentar daqui a pouco viabilizar um plano que mais ou menos seja nesse nível do IP, porém que funcione. E a questão do nosso IP aqui, ele é muito bom em urgência, emergência, internação, cirurgias, essa coisa, ele é muito bom. Só que em compensação, tu não consegue consulta. E o IP, o grande, entre esse é uma vantagem, mas a grande vantagem é isso que tu falou.
O IP hoje ele cobra um valor X, né? 6,6 do base, então ele não é fixo. E ele é variável, como a gente fala de base, quem ganha menos paga menos. Mas toda a família, né, claro, né, com cônjuge e filhos dependentes ainda, né, de menores, é toda ela coberta. Não tem custo adicional disso. Então ele acaba, daqui a pouco, lá uma família com 4 ou 5 integrantes lá, ele vai pagar o mesmo valor do que aquele que tem um só, ou que é ele sozinho. Coisa que é injusto, né? Em tese. Sim, em tese, sim, mas a questão social... Compensado. E o grande problema que nós já estamos vendo, estamos sentindo isso, ontem eu faço parte do Comitê Municipal de Saúde, e nós estávamos vendo isso, né? O Santa está completamente lotado. Ele já não tem mais capacidade física para atender mais pessoas. E isso acontece muito dessa debandada também de pessoas que estavam em plano de saúde e hoje estão indo. Então você veja como reflete uma coisa que parece simples, acaba refletindo em toda a sociedade. Efeito cascata. Com efeito cascata. E aí você vai ver lá, você chega lá, o Santa está lá com o pronto-socorro lotado. Por quê? Porque aquele cara que antes pagava um plano de saúde não conseguiu mais, ou a empresa que fornecia isso hoje já não consegue mais. Então essa questão do IP ela é muito importante. A gente acredita, o nosso contrato ainda, eu não sei bem como é que está a vigência deles, o contrato com a prefeitura, mas eu acredito que na próxima renovação possivelmente deva vir aí algum reajuste, né? O Estado já tem, já vai estar mais ou menos decretado ali os aumentos que terão. E nós, eu acredito que talvez ele vá sair. Hoje nós pagamos 6,6% do nosso salário e a prefeitura complementa com mais 6,6%, totalizando 13,2% da remuneração, que é o que eles cobram. Muito bem, são 7h57. Antes antes de a gente iniciar a nossa entrevista, eu preciso dar um recado, nosso patrocinador nesse horário da manhã, que é as lojas Sul Brasil, tudo em calçados, confecções, cama, mesa e banho, com 3 lugares, em 3 lojas aqui em Erechim, Itatiba do Sul e também Barra do Rio Azul, tomando 5 lojas para melhor atender Erechim e toda a região. Vestindo do bebê ao vovô, com mercadorias para todas as classes sociais. Loja Sul Brasil, o maior e melhor centro de compras de Erechim e região. Venha conferir Loja Sul Brasil. Atenção para as promoções, chinelo aí nesse inverno, apenas R$25 o chinelo de pelúcia. Então vá lá e visite a Loja Sul Brasil, 5 lojas, 3 aqui em Erechim, Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul. Presidente, o senhor falou agora há pouco dessa questão da saúde, né? E a minha pergunta é exatamente, existe alguma demanda de servidores que é maior? Assim, por exemplo, hoje o CIMI precisa atender mais funcionários da saúde, as reclamações junto à prefeitura, ou da educação, ou das obras, ou hoje em dia a demanda vem em pareio de todos os setores para atendimento de vocês? Hoje, nesse momento, assim, digamos, nós temos uma demanda dos profissionais de saúde, né? Em relação ao piso da enfermagem, né? Foi aprovado, depois de uma liminar que derrubou, enfim, daí pediram fontes de custeio, as fontes foram apresentadas, e agora, então, na verdade, houve uma portaria do Fundo Nacional de Saúde, e aí, então, eles vão fazer um repasse desse valor, e após 30 dias, então, ou em até 30 dias, deve se ocorrer, então, a implementação do piso da enfermagem. Mas ele é mais ou menos assim, ele meio que anda, sabe? Em cada setor, às vezes, tem alguma demanda. Foi lá atrás o piso do magistério, que não era cumprido, então foi resolvido isso, hoje está tudo bem. A questão agora do piso da enfermagem, né, que é uma demanda que tem se enrolado há muito tempo, tanto lá na Câmara Federal, enfim, e vai, daí de repente foi aprovado, daí chega o ministro e corta, manda parar, dá uma liminar, daí agora derrubou a liminar porque apresentou, e agora esse tempo então de aguardar cair o primeiro pagamento. Mas ainda assim, eu estava vendo semana passada, parece que nesse mesmo projeto entra uma questão das 20 horas, 40 horas, né? Que parece que deu uma atrasada um pouquinho no processo, mas ele foi derrubado, essa situação. Já foi. Na verdade ia ser... Eles usam 40, 30 horas, né? Porque é o pessoal que faz 6 horas por dia, né? Direto, ininterrupto, que é aquela questão que antes tinha do turno único, enfim. E a própria Constituição, lá, a própria CLT, ela fala a respeito de quem trabalha 6 horas contínuas, ela se equivale a 2 períodos de 4 horas, né? Que seria 8 horas normal. Então, mas basicamente é isso. Daí sempre tem uma demanda de insalubridade. Mas que às vezes o associado não entende esses
esses pormenores, né? Tem que explicar aí. Isso, exatamente. A gente tem que papel focar. do presidente é isso. Isso, exatamente. Por isso que a ideia é sempre, ir lá e focar quando, digamos, onde tem um levante maior, uma demanda, você vai lá e foca naquilo, trabalha isso. Mas é nessa questão, tanto de insalubridade, às vezes, principalmente o pessoal de obras, o próprio pessoal, não necessariamente os professores, né, mas os profissionais que estão lá trabalhando dentro das escolas, né, merendeira, cozinheira, a copeira, zeladora, enfim. Às vezes tem alguns tipos de situação lá que não está certa e a gente tem que ir lá. Mas ela é bem variada, né? Às vezes dá um pico, né? Piso do magistério, piso da enfermagem. Daqui a pouco vem alguma outra demanda aí que surge aí no caminho e a gente tem que estar preparado para isso. Bom, presidente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, muito obrigado. Muito nos honra a sua presença aqui, porque é importante a presença do senhor aqui para falar principalmente aos servidores públicos municipais que nos acompanham todas as manhãs. Muito obrigado e volte outras vezes aqui online, que nós estamos sempre de portas abertas para que o senhor e sua equipe possam se manifestar. Muito obrigado. Okay, também quero agradecer a oportunidade, fico muito grato por estar aqui hoje, trazer um pouquinho do que a gente tem feito, né? Deixo aqui sempre a porta do sindicato também sempre aberta a vocês naquilo que precisar. E também, né, deixar também o nosso recado aí ao nosso servidor, né, que aquilo que precisar nos procure, porque nós estamos lá para trabalhar e servir a cada um deles. Perfeitamente. Luiz, amanhã 7 da manhã. 7 horas, tem feito uma boa viagem, né? Mas, já estou dizendo de prefeito, será que eu estou pesquisando? Não sei, eu acho que não. Olha aí, ó. Mais baixo. Entendeu? Tu viu que ele não contestou. Eu achei que tu tinha se enganado. Uma boa viagem para o senhor e obrigado. Prazer receber mesmo. Prazer. Até amanhã. Até amanhã, 7 da manhã. Valeu, gente. Amanhã o Walter, né? Isso aí, vamos lá. Amanhã, Ok. 7 da manhã, estamos de volta. Amém.